O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, nosso Pai, misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda, como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece neste minúsculo grão de areia que chamamos terra. Mas desejamos externar a nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadeça-se de nossas misérias morais e abençoe-nos. Releve a nossa ignorância, tolere a nossa ingratidão e perdoe a nossa falta de fé. Esquecidos de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que as sombras nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia, sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns até agem como se o dinheiro fosse seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhes cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar. Ajude-nos a construir um mundo melhor, de onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante do que um cargo, do que um pedaço de chão, do que outro interesse qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajude-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses, para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada de verdade. Ajude-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade, que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajude-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos. Ajude-nos
a diluir essa máscara de prepotência, para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajude-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estatura, para vislumbrar o horizonte e caminhar em sua direção. Ajude-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento, a estreitar laços de amizade, a entender o semelhante e a amar. Que assim seja, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrar-nos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida e no seu incondicional amor, a disseminar a esperança, a sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que nossos pés ainda se achem encharcados de lama. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Saudamos a Trindade Divina, Pai, Espírito Santo e Espaço Virgem. Saudamos o Cristo, Filho unigênito do Pai. Saudamos o amor divino, força que cria, mantém e renova todo o universo. Pedimos, Pai, por todos os seus filhos que vivem neste planeta, encarnados e desencarnados. Pedimos pela paz no mundo, entre povos e nações. Pedimos pelos mais necessitados, que o seu amor possa atender às suas necessidades. Pedimos pelas crianças do mundo e, em especial, por aquelas que não têm um lar para morar e uma família para amar e serem amadas. Pedimos por todos que ajudam a creche Santa Clara e os programas sociais da CFA. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Espanto dos discípulos. João, capítulo 4, versículos 27 a 38. Nisto chegaram seus discípulos e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, lhe perguntou: o que procuras ou o que falas com ela? A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver um homem que contou tudo o que fiz. Será este, porventura, o Cristo? Saíram da cidade e vieram ter com ele. Entretanto, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Mas ele lhes respondeu: eu tenho para comer um manjar que vós não sabeis. Os discípulos, pois, diziam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e chegará a ceifa? Pois eu vos digo, erguei vossos olhos e contemplai estes campos, que já estão brancos para a ceifa.
O ceifador recebe salário e ajunta fruto para a vida imanente, a fim de que ambos, ele e o semeador, juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a colher aquilo em que não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes em seu trabalho. Recordemos que, com Jesus, havia apenas 5 discípulos: os irmãos Pedro e André, João, Natanael e Filipe. Não era o colégio apostólico, que não fora constituído. Acompanhavam a Jesus sem compromisso formal, tanto que voltaram a seus afazeres na barca. Pouco mais tarde é que Jesus os convoca oficialmente para o serviço ativo do reino. A samaritana, impressionada com as palavras de Jesus, corre a dizê-lo à população, sempre com aquele típico exagero feminino. Contou-me tudo o que fiz. Mas depois que saíra esbaforida, deixando até a ânfora ao pé do poço, pois podia-lhe estorvar a caminhada, vêm as explicações de Jesus aos discípulos, espantados de vê-lo a entreter-se interessadamente com uma mulher, e ainda por cima samaritana. Esse reparo não deve fazer-nos supor que Jesus fosse um misógino, isto é, que tivesse aversão ou horror às mulheres. Nada disso. Por onde ia, acompanhava-o um grupo de mulheres para servi-lo, talvez até contando-se entre as que o acompanhavam as suas irmãs, Joana, Maria e Salomé. A admiração provém do fato de Jesus, um rabi, entreter-se publicamente com uma mulher do povo e desconhecida. Também não se refere, como dizem alguns comentadores, à má vida da samaritana, que deles não era conhecida, mesmo porque, embora tivesse mudado de marido, não era absolutamente o que pudesse chamar-se mulher pública, bem longe disso. Mas os discípulos respeitaram a atitude do mestre, e nenhum deles ousou, como anota o evangelista, interrogá-lo, e muito menos criticá-lo, como é tão comum hoje em todos os círculos espiritualistas. Se um elemento aborrece ou tem raiva de alguém, todos acham muito natural. Mas se gosta de alguém, chovem as críticas e todos se afastam. E, no entanto, ele cumpre a lei de amor. A humanidade está muito atrasada realmente. Embora houvesse pedido água por estar com sede, Jesus recusa comer. Não sente mais o vazio do apetite material, pois a satisfação do seu espírito se estender a todos os veículos, até mesmo no físico. O amor também alimenta. O desejo não. Até aumenta o apetite. Mas o amor é a saciedade. E por ser tal, satisfaz totalmente. Os discípulos não compreenderam a causa. Alguém, talvez a própria mulher, lhe teria trazido de comer. Jesus explica: o alimento principal do Espírito é fazer a vontade daquele que o enviou. Mais tarde ensinaria: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Depois vem uma lição de profundidade, otimamente colhida no panorama que se estendia a seus pés no vale. Talvez provocada pela observação de um dos discípulos. Ainda há 4 meses e chegará a ceifa. A planície, contemplada do alto, devia aparecer pejada de espigas nos trigais, que começavam a amadurecer aos mais ardorosos sóis da primavera, que já se preparava para o verão, num exuberante junho palestinense. Note-se que, nessa região, ao invés de amarecer como na Europa, o trigo assume uma tonalidade branquiça. Olhem, pois, e vejam que está esbranquiçado o trigo, que está quase maduro, e daí a lição do ceifador, que se empregava por tarefa para a colheita. Na realidade, o provérbio um semeia e outro colhe provinha justamente do fato de que, para as colheitas, eram contratados trabalhadores de fora, a fim de que fosse ela completada dentro do prazo oportuno, sem correr o risco de estragar-se no pé. O ceifador colhe, mediante salário, o que o semeador plantou, e ajunta no celeiro para o futuro. Assim, na vida espiritual, a colheita é feita para a vida imanente, no reino dos céus. E Jesus termina: Eu vos enviei a colher num campo em que não trabalhastes. Vós entrastes no trabalho de outros. Referia-se à longa e penosa plantação que durante séculos e milênios vinha sendo feita na terra pelos manifestantes divinos, pelos profetas, mestres e filósofos, por todos os homens de Deus que aqui chegavam para preparar a humanidade para o grande passo. Na época de Jesus, o governador do planeta escolhera algum dos espíritos mais aptos ao lançamento e à propagação de sua doutrina. E, a não ser João Evangelista, cujo espírito havia vivificado a personalidade de Samuel, o profeta, parece que os outros não pertenciam realmente àquela estirpe de mestres espiritualizados. Com efeito, além de João, somente Pedro, do Colégio dos 12, deixou marca indelével na propagação do cristianismo. De Levi conhecemos apenas o Evangelho. De André, Bartolomeu, Natanael, Judas Tadeu, Simão Zelotes, Tomé, nada praticamente sabemos que tenham feito para garantir-lhes posição de destaque. De Filipe, um aceno em Atos. De Tiago, sabemos que um deles foi decapitado logo após a morte de Jesus, e do outro, que foi inspetor em Jerusalém durante alguns anos. Homens comuns, corajosos e trabalhadores, mas que ficavam a uma distância incalculável de um místico profundo como João, de um teólogo intelectualizado como Paulo e de um administrador entusiasta como Pedro. Argumentam alguns que a assertiva de Jesus é ponderoso argumento contra a reencarnação. Os apóstolos dizem: deviam ter sido, caso houvesse reencarnação, os mesmos espíritos que animaram os profetas e enviados anteriores. Então,
eles mesmos teriam plantado e eles mesmos teriam vindo colher. Mas Jesus afirma categoricamente: vós colheis o que outros plantaram. Respondemos: em primeiro lugar, se sabemos que o espírito de João viveu como Samuel, nada sabemos dos outros, e o que realizaram não deu a entender que tivessem provindo dessa estirpe, embora nada impeça que o tenham sido. Além disso, as pessoas dos discípulos que colhiam nada tinham que ver com as pessoas dos profetas que haviam plantado. E durante a encarnação, salvo raras exceções, a consciência individual só está desperta na personalidade, consciência atual. Realmente, novas personalidades colhiam o que outras personalidades haviam plantado. Aprofundando mais e levando para o terreno das individualidades eternas, que seriam realmente as mesmas, caso eles tivessem sido os profetas, não foi o plantio feito propriamente pelos profetas, simples médiuns ou intermediários, mas pelos mestres e pelos sumos sacerdotes de antanho, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Araão, cujos ensinamentos no plantio era comentado pelos profetas. E mais, os semeadores somavam várias centenas, os ceifadores seriam apenas 12. De qualquer forma, mesmo que também eles tivessem participado da sementeira, não tinham sido os únicos semeadores. Então, de qualquer forma, eles entravam no trabalho dos outros. Depois de toda a expansão interna, a alma vigilante abandona tudo o que é material, larga o cântaro e sai a correr, para fazer a todos partícipes de sua felicidade. E declara aos que encontra que descobriu o Cristo interno, aquele que sabe e lhe disse tudo o que fez, aquele que conhecia sua vida mais do que ela mesma. E os que podiam interessar-se acorreram a ela, para que ela, que já descobrira os segredos do caminho, os levasse ao Cristo. Foi o que ela fez. Enquanto isso, os discípulos vão oferecer-lhe outros manjares, que ele recusa. Estava alimentado de amor, saciado de felicidade, pois desposara mais uma de suas criaturas. A anotação do evangelista é bem típica. Os discípulos se admiram de vê-lo a falar com a mulher. Vimos o que representavam os discípulos na lição profundamente simbólica, justamente aqueles que ainda estão apegados à personalidade, preparando-se para o mergulho profundo. Os que estão nesse ponto evolutivo já saíram da animalidade, mas ainda não penetraram a individualidade. Esses, com facilidade, se admiram e escandalizam diante do amor, embora sabendo que a lei é amar. Se encontram dois seres no caminho da espiritualidade, que se antipatizam, que se criticam, que se odeiam, acham natural, normal e humano. Mas, se encontram dois que se amam, o escândalo é imenso. E todos fogem apavorados, porque eles cumprem a lei do amor de Cristo, bem típica a anotação do evangelista.
Jesus aproveita a circunstância para dar lições maravilhosas. Como apaixonado pela numerologia, mais uma vez encontramos um ensinamento de João baseado nessa ciência, apresentando uma oposição. Vós dizeis, ainda 4 meses para a colheita. O arcano 4 exprime a lei de causalidade, ou seja, a ação da cadeia dos fenômenos ligados entre si. No plano divino, é o sagrado tetagrama Javé, que produziu como causalidade o mundo. No plano humano, é a expressão do resultado das ações, simbolizado no quaternário inferior, personalidade, representando pela cruz do corpo do homem físico, com a prisão do material denso, a forma, do etérico, as sensações, do astral, as emoções e do mental concreto, o intelecto. A doutrina dos discípulos era de que a raça humana ainda não estava apta à união com o divino, precisando de muito trabalho externo, ritos, liturgias, para queimar primeiro o karma das ações pretéritas. Por isso, afirmam que ainda faltam 4 meses para a colheita. Realmente, apesar de todos os ensinos e exemplos de Jesus, seus discípulos enveredam por essa trilha, dando à humanidade, salvo raríssimas exceções, apenas os meios de resgatarem karmas mediante ações externas. Mas Jesus opõe-se a eles com sua doutrina. Pois, eu vos digo, erguei os olhos e contemplai os campos das almas. Vede que já estão brancos para a ceifa, estando muitos purificados, brancos, sem mancha. Já é hora, pois, de colher, de levá-las ao Cristo interno para o encontro sublime. O ceifador, isto é, aquele que colhe os frutos de sua sementeira, recebe o prêmio, o salário, das obras praticadas e ajunta frutos para a vida imanente, ampliando o celeiro de seu coração, para nele recolher o amor e expandi-lo, de tal forma que ele, o ceifador, a individualidade, e o semeador, a personalidade, ambos juntamente se regozijam. E o mestre confirma um ditado: um é o que semeia, outro o que colhe. Com efeito, a personalidade semeia na terra suas ações, boas e más. Entretanto, é a individualidade que colhe os frutos doces ou amargos. A personalidade esforça-se, estuda, aprende, semeando em si mesma a cultura. Mas a individualidade é que colhe os resultados do conhecimento armazenado durante séculos. A personalidade semeia as experiências de suas numerosas e multifárias especializações. Mas a individualidade recolhe e aproveita o aprendizado e a evolução. Daí ter o Cristo interno enviado seus discípulos no papel de individualidades em desenvolvimento, para entrar no trabalho das personalidades anteriores, aproveitando o que elas executaram e aprenderam no decurso de suas vidas múltiplas e sucessivas. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna.